E aí pessoal, boa tarde, todo mundo que tá aí acompanhando a Control Play Experience. Para quem não me conhece, o meu nome é Henrique Lacerda, na internet mais conhecido como Keio. Eu sou streamer de League of Legends, já tenho aí 2 anos, e nas horas vagas eu faço medicina aqui na UFMG, em Minas Gerais. O pessoal da Control Play me convidou para vir aqui hoje ter um bate-papo com vocês, e eu confesso que eu fiquei com muita dúvida do que eu ia falar para vocês. Porque, eu pensei primeiro, vai que eu chego aqui e falo de jogo. Mas, dá pra vocês me ouvirem falar de jogo em muito lugar. Vocês podem ir lá na Twitch, podem ir no YouTube, onde vocês quiserem, vocês me ouvem falar de jogo. Aí eu pensei, tá bom, e se eu falar alguma coisa de programação, de robótica? Aí eu caí na real, eu não sei nada de programação nem de robótica. Qualquer um de vocês aí ia me dar uma aula desses assuntos todos. Então, eu pensei assim, o que eu posso falar de útil pra essa rapaziadinha mais nova? O que eu, na idade de vocês, gostaria de ter ouvido que poderia ter dado, me passado uma visão importante ali nessa faixa etária? E aí eu pensei em falar sobre oportunidade. Aí nesse momento vocês já estão desapontados, né? Vocês vão falar, putz, eu vim aqui ver o streamer vai viajar igual um professor de história. Mas calma, vem comigo. Juro que não é viagem. Então, antes de a gente falar de jogo, falar de live e tudo mais, vou contar um pouquinho pra vocês de como foi a minha relação com os jogos, desde quando eu era moleque, e de como que foi a minha relação com os estudos, porque grande parte da minha vida girou em torno de estudo por causa da faculdade que eu faço hoje. Então, eu comecei a jogar, imagino que como a maioria de vocês, desde muito novinho. Eu tinha, na época, o meu primeiro console foi um PlayStation 1. Alguns de vocês talvez nem eram nascidos na época do PlayStation 1. Já tô me sentindo um idoso aqui. Mas a grande parte da minha vida eu joguei no computador. Então, desde muito novinho, eu sempre jogava 10, 12 horas todo dia. Um negócio totalmente de louco ali. E, pra quem não sabe, eu sou do interior de Minas Gerais, uma cidadezinha chamada Itabira. Então, o colégio onde eu estudava não era nem de longe um colégio difícil de ter nota, sabe? Chegava nem perto desses workshops que vocês estão fazendo aqui. Eu tava assistindo o último workshop, não entendi nada. Nossa, sou totalmente limitadinho para essa parte de programação. E como era algo sempre muito fácil, algo muito tranquilo, acabava que durante grande parte da minha vida eu só ia tirando nota na escola, sabe? Ia levando de qualquer jeito, tirava nota ali na escola, jogava o dia inteiro, e ia levando. E isso sempre gerou um grande dilema dentro da minha casa, dentro da minha família. Porque os meus pais ficavam muito naquela de, você joga muito, isso não é saudável, mas ao mesmo tempo minhas notas na escola sempre estavam boas. Então eles não tinham muito como cortar o computador, então sempre teve essa luta lá em casa. Os anos foram passando, eu fui ficando um pouco mais velho, já estava ali com meus 15, 16 anos, entrei no ensino médio. E continuei do mesmo jeito. Jogando. Isso daqui é bom porcaria nenhuma, só eu jogava sem noção mesmo. E passou o primeiro ano, passou o segundo ano, passou o terceiro ano, e aí chegou o fatídico dia do vestibular. Tive que prestar Enem. Como eu falei pra vocês, hoje eu faço medicina, naquela época eu já queria fazer medicina, e o vestibular de medicina não é o mais amigável do mundo, principalmente quando você quer estudar numa federal. A prova é bem concorrida, bem complicada, e definitivamente não é feita pra quem tá jogando videogame o dia inteiro ao invés de estudar. Chegou lá na prova, eu todo confiante, né, porque deixa um menino de 14 anos tirar nota sem precisar estudar, que ele vai achar que é o Albert Einstein. Eu já nem achava mais, né? Naquele momento eu tinha certeza que eu era o Albert Einstein. E fui lá fazer o Enem, como todo jovem, confiante, não sei o quê, e fui massacrado pela prova. Foi muito mal mesmo. E o Enem, pra quem não sabe, vocês ainda são mais novos, então talvez vocês ainda não estejam inteirados, a nota do Enem, ela leva 3 meses pra sair. Você faz a prova lá do seu vestibular, que é a provinha para entrar na faculdade, e você tem que esperar um período de 3 meses até saber o resultado, se você vai passar de fato ou não. E pois 3 meses são uma tortura, é coisa de louco. Eu passei os 3 meses ali, obviamente, jogando igual um louco, pra eu não pensar na prova que eu tinha ido mal pra caralho. Então, meu Deus, eu não sei se eu posso falar palavrão, desculpa, mas isso aí, por favor, não me matem, equipe da Control Play. Eu tava jogando o dia inteiro, só tentando não pensar na prova lá, que eu já sabia que eu tinha ido mal, que eu muito provavelmente não ia passar. E tava aproximando a data de sair o resultado da prova. E a minha mãe me chamou pra trocar uma ideia. Os meus pais sempre foram muito próximos de mim, sabe? Sempre me deram um suporte muito grande. E a minha mãe me chamou pra trocar ideia e perguntou, olhando no meu olho: filho, você acha que você vai passar nesse vestibular? E, aquilo ali foi um momento muito marcante pra mim. Continua comigo que eu juro que não é viagem, a historinha, ela tem o seu fundo. Por que aquilo ali me pegou muito? A minha vida inteira, como eu falei pra vocês, eu só jogava videogame. Eu sempre fui muito introvertido. Muito introvertido mesmo. Muito tímido, muito na minha, só jogava o dia inteiro. Ter essa conversa aqui com vocês era algo impossível pra mim uns anos atrás. Foram coisas que eu amadureci com a live, inclusive. E eu sempre fui muito inseguro com muita coisa sobre mim.
Sempre fui muito inseguro com aparência, com jeito de falar, voz. E o que eu fazia na época, uma péssima ideia, inclusive, o que eu fazia para me sentir um pouquinho melhor? Eu compensava tudo com a única coisa que eu, entre aspas, me garantia, que era ir bem na escola, inteligência, por assim dizer. Então sempre eu tava mal, eu pensava, pô, nossa, tô chateado com tal coisa da minha aparência. Pelo menos eu vou bem na escola, sou inteligente. Tô chateado com tal coisa do meu jeito de falar. Pelo menos eu vou bem na escola, tô inteligente. E aí isso criou uma coisa ali que meio que eu moldei toda a minha personalidade, tudo que eu era, em torno de, ok, vou bem na escola, sou inteligente. Então naquele momento ali, eu virar pra minha mãe e falar pra ela, mãe, eu não passei no vestibular, eu acho que eu não vou passar no vestibular, aquilo ali teve um peso enorme pra mim. Um peso enorme. Porque naquele momento, basicamente, tudo que eu acreditava ser a minha personalidade, tudo que eu acreditava que era o Henrique ali nos seus 16, 17 anos, era uma farsa. Que eu não tinha conseguido passar na prova que eu queria passar. Então foi um momento muito difícil na minha vida, mas um momento muito importante. E é por isso que eu tô voltando nessa historinha agora pra começar a nossa conversa. A minha mãe, obviamente, me tranquilizou muito, me deu todo um suporte, todo o apoio emocional, de a gente gosta de você pelo que você é, não é por causa de nota e tudo mais, toda aquela conversa. Mas pra mim aquilo ali me deu um baque muito grande. E, novamente, eu disse que eu vim aqui pra falar com vocês sobre oportunidade. Oportunidade é uma parada que, na minha visão, tá muito ligada na palavra sorte. Mas não inteiramente na palavra sorte. Ela é um misto ali de sorte com esforço. A gente vai esmiuçar isso um pouquinho melhor. Naquele ano ali eu tive inúmeras oportunidades de estudar. Inúmeras. Eu não precisava trabalhar, meus pais pagavam um colégio particular pra mim, eu não tinha outra preocupação nenhuma, e eu simplesmente não estudei. Eu simplesmente vi as oportunidades ali e ignorei. Passou esse ano, que eu não consegui entrar no vestibular, eu me mudei pra Belo Horizonte, pra estudar novamente pro vestibular, fazer um cursinho preparatório pro vestibular de medicina. E aí a minha vida virou de ponta cabeça. Porque se antes eu tinha certeza que eu era o Albert Einstein, agora eu tinha certeza que eu era muito burro, muito burrinho. Nossa senhora, minha autoestima foi embora. E eu vim estudar num colégio em Belo Horizonte, a capital aqui de Minas, que é um colégio muito bom, mas um colégio muito competitivo, por assim dizer. Então, assim, tinha ranking das provas de simulados nas portas das salas, com as matrículas lá dos alunos, então você tinha um ranking comparando você com todo o colégio. Era tudo muito competitivo, um ambiente muito, assim, de disputa por vaga mesmo. Todo mundo ali querendo um acabar com o outro pra passar no vestibular, não era o ambiente mais saudável do mundo. E, por sorte, ou enfim, qualquer coisa, eu consegui levar de forma positiva essa competitividade. Eu não enxerguei aquilo ali como, esses caras são melhores do que eu não vou conseguir. Eu levei pro lado de, ok, esses caras são melhores do que eu vou estudar o dobro deles e quebrar esse pessoal todo aqui. E eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro simulado, minha primeira provinha simulada nesse ano de pré-vestibular, eram 3 mil alunos fazendo. 3 mil alunos. E eu, surpreendentemente, consegui ficar em 100º. Fiquei em 100 de 3 mil. Pô, ainda não era o suficiente pra passar, mas já era um ranking legalzinho ali. Era uma colocação legal. E aí eu fui olhar o ranking lá na porta da sala, tava vendo quem que tinha ficado em qual colocação, não sei o quê, e um cara tinha ficado na minha frente. E eu queria saber quem que era esse cara, porque ele não tinha só ficado na minha frente. Ele tinha ficado entre os 10 melhores dos 3 mil todos. O cara era simplesmente uma máquina, um gênio. E eu fiquei lá parado, em frente à listinha, esperando até ver quem que era o sujeito que ia lá olhar aquela nota. Eu esperei, e o sujeito chegou. O nome do cara era Vitor, pessoal. Vitor. O Vitor, ele era um cara que fazia faculdade de aviação. Sim, ele estava na faculdade, trabalhava, e enquanto isso fazia o mesmo cursinho que eu fazia de pré-vestibular. E mesmo com isso tudo, aquele cara ficou entre os 10 melhores dos 3 mil. Naquele momento, eu coloquei um alvo na cabeça do Vitor. Não me leve a mal, Vitor, isso aqui não é um elogio, se algum dia isso chegar em você. E a partir dali, o meu objetivo naquele pré-vestibular passou a ser superar aquele cara. Porque na minha cabeça era muito claro, ok, se eu for melhor do que esse cara, eu tô dentro, eu entro na faculdade. E então, assim, ele estudava 10 horas, eu estudava 11. Ele estudava 11, eu estudava 12. Ele estudava 13, eu estudava 14. E ia num ritmo, assim, quase que de louco pra acompanhar o maluco. E ele gostava de estudar, nossa senhora, foi uma competição, assim, de maluco pra correr atrás dele. O tempo foi passando, fui fazendo várias provas, vários simulados, melhorando minha colocação e tudo mais, papapá. Chegou no último simulado, e realmente, eu consegui passar ele na última prova simulado lá, antes do vestibular. Já estava super confiante, super tranquilo, voltei pra minha cidade natal, pra fazer o Enem mais uma vez, fazer o mesmo vestibular.
E dessa vez eu era outra pessoa. Eu estava muito melhor preparado. A grande parte dos meus dias naquele ano eu tinha estudado 13, 14 horas. Foi muita dedicação mesmo. E fui pra prova, fiz a prova tranquilo, sem complicação. E daquela vez eu saí da prova sabendo que eu ia passar. Sabendo assim, né, naquelas. Como eu disse pra vocês, o resultado demora 3 meses pra sair. Então é, mais uma vez, aquela tortura. 3 meses esperando, inseguro, sem saber se as coisas iam dar certo, se eu ia realmente passar, mas eu tava confiante dessa vez. Dessa vez eu tinha aquela sensação de, ok, o que tava ao meu alcance, eu fiz. Então se não der certo aqui, é porque realmente não era pra ser, mas o que tava ao meu alcance eu fiz, eu tinha plena certeza disso. Eu acho que isso passa uma confiança e uma tranquilidade muito importantes pra tudo que você vai fazer na vida, não só vestibular, live, como eu vou falar daqui a pouco, trabalho, mas você ter essa sensação de que você deu o seu 300% pra algo, te deixa muito confiante na hora do vamos ver ali, na hora da prova, da entrevista de emprego, enfim. E saiu o resultado, e realmente eu passei. Eu não vou entrar em detalhes aqui, descrever, porque eu chorei pra caramba, tava todo emocionado, meus pais todos emocionados, me abraçando, me dando os parabéns, foi, assim, o dia mais feliz da minha vida. Novamente, oportunidade, antes da gente falar da live. Todas as oportunidades que eu tive naquele ano de estudar, de dedicar, de fazer exercício, de fazer simulado, de fazer prova, todas, cada uma delas, eu agarrei. Não teve uma que eu deixei passar. Sabe, aquele ano eu devo ter feito cerca de, sei lá, 8 mil exercícios de matemática, 300 redações, eram números, assim, assustadores. Guarda isso na cabeça de vocês e vamos falar um pouquinho sobre as lives, que daqui a pouco eu fecho meu raciocínio. Entrei na faculdade, e nessa época eu já jogava League of Legends, que é o jogo pelo qual eu fiquei conhecido no meio das lives. League of Legends, pra quem não conhece, é um jogo de MOBA, ele parece Dota ou Smite e alguns outros aí concorrentes que talvez vocês conheçam. Eu jogava LoL desde o meu ensino médio, pra falar a verdade. Eu jogava desde 2013. Joguei por muitos anos, só pra brincar e tudo mais. E quando eu entrei na faculdade, eu dei uma boa parada no LoL. Eu parei. Eu tava muito preocupado com a faculdade, tinha muita matéria. Eu deixei ele de lado ali por um tempo. Nas férias, então, do meu primeiro ano de faculdade, isso lá em 2018, assim, pra 2019, eu voltei a jogar LoL. Só que eu cismei de mudar o personagem com o qual eu jogava. Até então eu era ali Diamante 1, Mestre, isso é a colocação no jogo, são os rankings que a gente recebe lá. Eu era Diamante 1, Mestre, que é um ranking bom, mas aí eu então mudei o meu personagem, e em um intervalo de um mês, eu fui desse ranking que eu tava pro rank 1 do Brasil, eu era o jogador com mais pontos no país inteiro. E aí as coisas começaram a mudar um pouco de cara. Porque as pessoas ficavam, pô, quem é esse tal de Kayle? Quem é esse cara que pegou o rank 1 aí do nada, que surgiu do nada o cara e ele tá rank 1? E as pessoas queriam me conhecer, queriam que eu fizesse live, queriam que eu streamasse, e eu não via muito sentido naquilo. Eu não sei se a maioria de vocês, ou alguns de vocês aí, acompanham a Twitch, que é a plataforma onde essas lives de jogos normalmente acontecem. A Twitch é uma plataforma em que a grande maioria dos criadores de conteúdo que tem muito alcance, que são estourados, que tem milhões de seguidores, tem um perfil muito diferente do meu, por assim dizer. Como eu falei pra vocês, eu sempre fui muito tímido, muito calmo, muito tranquilo, muito na minha. E os criadores de conteúdo dessa plataforma, que costumam ter maior relevância, são do total oposto. É o cara brincalhão, o cara que faz piada, que grita, que se empolga no jogo. E realmente não é o jeito que eu sou. Eu nunca fui assim, eu nunca tentei me forçar a ser assim. Então eu nunca achei que eu daria certo fazendo live. Eu demorei muito a começar a fazer as lives por causa disso. E joguei aí mais um ano jogando no alto nível e tudo mais, com muitos pontos, colocação em ranking, todo mundo querendo saber quem era Kayle, eu nunca abri uma live e tudo mais. Até que um dia, depois de muita encheção de saco dos meus amigos da faculdade, eu comecei a streamar um pouquinho. Fazia uma live aqui, uma live ali, ia fazendo de qualquer jeito, não cuidava de rede social, não cuidava da minha imagem, não divulgava, não fazia nada. Só ia levando as lives ali de qualquer jeito. E o tempo foi passando e chegamos então com essas livezinhas ali estagnadas, com poucas pessoas assistindo, quase ninguém via minha live, e eu fazendo de qualquer jeito também. Chegamos então em 2020, e a pandemia começando. Começou o Covid, as escolas fecharam, as faculdades fecharam, todo mundo foi para casa, eu voltei para minha cidade natal, fui morar com os meus pais de novo, e a UFMG, que é a faculdade onde eu estudo, ela simplesmente parou. Não foi nem que ela, assim, diminuiu as aulas, ou que as aulas ficaram online, ou coisa assim. Não, ela realmente parou. Eu não tive aula por uns 6 meses no começo de 2020. E aí eu pensei, pô, eu não tô tendo aula, eu não tenho que estudar, e eu tenho a live.
eu vou começar a levar a live com a seriedade que eu levava os meus estudos no meu ano de vestibular, com a seriedade que eu levo as coisas que importam pra mim. E a partir daquele momento, eu comecei a tratar a live como algo sério, como algo, um trabalho formal. Eu tinha a hora de abrir a live e a hora de fechar a live, igual qualquer um que vai bater ponto numa empresa que trabalha. Eu cuidava da minha imagem nas redes sociais, eu divulgava a live do jeito certo, eu cuidava da minha imagem no YouTube, eu contratava profissionais que podiam me ajudar a cuidar dessas coisas, contratei um bom editor, investi o meu tempo naquilo e me dediquei naquilo. E gradativamente a live foi crescendo. A partir do momento que eu comecei a tratar aquilo com seriedade e novamente, nunca perdendo a essência de como eu fazia aquilo desde o comecinho, a live foi crescendo. Foi crescendo, crescendo de 20 espectadores, foi para 50 pessoas que me assistiam, para 100, para 200, para 300. E quando ela tava ali em torno de 300 espectadores, por aí, aconteceu um evento muito grande, que qualquer um de vocês aí que jogar LoL vai saber do que eu tô falando, mas para quem não joga, eu vou explicar. Em função da pandemia do Covid-19, o Campeonato Brasileiro de League of Legends, que é uma liga muito grande, com mais de 100 mil pessoas acompanham, é realmente um negócio enorme, ele foi cancelado. Não estavam tendo jogos, o campeonato ficou parado nesse começo da pandemia do Covid. E aí um outro streamer de League of Legends, muito famoso também, chamado Baiano, criou o chamado Cebolão. Era um trocadilho com o nome do campeonato brasileiro, que é o CBLOL, ele fez o Cebolão. E o Cebolão basicamente era um campeonato beneficente para angariar recursos para ajudar na luta contra o Covid-19 e que contava com assim, a presença só dos caras gigantes do meio do League of Legends. Assim, jogadores que já tinham ganhado o Campeonato Brasileiro, streamers de sucesso, pessoas com milhões e milhões de seguidores, todos estavam jogando esse campeonato. E eu, por coincidência, eu tava à noite lá jogando LoL com um amigo meu, como sempre ficava, e eu vi uma postagem do Baiano, né, que é o idealizador desse campeonato, no Twitter, falando, vai acontecer o Cebolão, vai ser de tal e tal jeito, a gente quer ajudar na luta contra o Covid-19 e tudo mais. E eu pensei comigo mesmo, por que eu não dou uma ideia pra ele ali de deixar eu montar um time dos Monochampions? Explicando pra vocês o que é um Monochampion. Monochampion é um termo que a gente usa no LoL pra descrever pessoas que jogam com um mesmo personagem. Então assim, no meu caso, por exemplo, eu jogo com uma personagem chamada Evelyn, eu só jogo com ela. E existem inúmeros outros jogadores que chegam no alto nível jogando com um só personagem. Pra vocês terem uma noção, o LoL tem tipo 160 personagens. Mas muita gente opta por jogar com um ou dois personagens só. E aí, enfim, eu tive essa ideia, passou assim pela cabeça e eu mandei uma mensagem pra ele, lá no Twitter dele mesmo. Ele nem me seguia, nem me conhecia, eu acho. E aí eu mandei pra ele, Baiano, por que você não faz um time dos Monochampions pra participar do Cebolão? Fui dormir, como quem não quer nada. Que dia que eu ia imaginar que o Baiano ia me responder, o cara com centenas de milhares de seguidores, eu não era ninguém na época. Eu acordei no outro dia e tava lá, uma mensagem dele no meu privado. Eu vi aquilo ali, eu já entrei em choque, né? Porque tava lá, Gustavo Baiano e o verificadinho do lado. Eu vi aquele verificadinho ali do lado, eu já fiquei doido. Eu fiquei, tô famoso, acabou. O cara com verificado me chamou no privado pra conversar comigo. E ele deu a ideia, falou, não, vamos fazer, vamos colocar o time, vem, pode participar, papapá. E aí, realmente, participamos do campeonato, ganhamos a partida lá no campeonato, deu tudo certo. Fomos espancados depois por um time de jogadores profissionais? Talvez, mas isso não vem ao caso. Aí, deu tudo certo com esse campeonato, a comunidade toda do LoL adorou, torceu muito pela gente, ganhamos muito reconhecimento, tinha, assim, mais de 100 mil pessoas acompanhando o campeonato. E depois daquilo ali, mudou tudo. Aquilo ali foi o divisor de águas, como eu gosto de falar. A partir daquele momento, a minha live, que pegava 100, 200 pessoas, começou a pegar 3 mil, 4 mil, 5 mil. E o negócio estourou. E, novamente, não é porque a minha live começou a pegar 3 mil, 4 mil ou 5 mil que eu simplesmente acomodei e comecei a levar ela de qualquer jeito. Mesmo diante daquele aumento todo, que ela cresceu, que ela virou outra coisa, foi pra outra realidade, eu continuei a levar ela com a mesma seriedade que eu levava antes. Tinha hora de abrir, tinha hora de fechar, eu divulgava ela do jeito certo, eu sempre usava a câmera, eu sempre usava o microfone, sempre interagia com o chat, sempre respondia, corria atrás de patrocínio, corria atrás de propaganda, de tudo, sempre tentando inovar e manter a qualidade da live, mesmo diante do crescimento dela. E o que então eu quero tirar disso tudo que eu falei pra vocês? Por que eu dei essa viagem toda, eu dei essa volta toda? O que eu quero dizer com essa volta toda? Que eu falei de vestibular, falei de LoL, falei de um monte de coisa. Pra muita gente,
as coisas se resumem em sorte. Ah, Henrique, você chegou lá no seu vestibular, você deu sorte que a matéria que você estudou de matemática caiu na prova e você foi bem. Ah, você deu sorte que o tema da redação da prova daquele ano você já tinha feito. Então você foi bem. Ah, você deu sorte do Baiano ter te convidado para participar do evento dele. E aí a live estourou. Pô, realmente todos esses eventos aí têm sorte envolvida. Tudo nessa vida tem sorte. E é isso que torna as coisas, de certa forma, injustas. Porque é óbvio que certas pessoas vão ter mais oportunidades do que outras. Eu não tenho dúvidas que, por exemplo, eu tive muito mais oportunidades na vida do que, por exemplo, alguém que tivesse que desde novinho ter que trabalhar para ajudar em casa, ajudar a sustentar a família. Agora, a questão toda que eu quero chegar aqui para vocês é: sorte realmente é algo que existe. Mas não adianta de nada você estar no lugar certo, na hora certa, e você não estar pronto para agarrar aquela oportunidade. Realmente, caiu um tema na redação do meu ano de vestibular que eu já tinha treinado. Só que o que a pessoa que fala isso não pensa é que realmente, pô, eu dei sorte de cair aquele tema? Dei. Só que ao longo daquele ano eu tinha escrito mais de 300 redações. Eu tinha preparado 300 temas. Não é como se eu tivesse preparado um tema e caiu aquele tema. Ah, a prova de matemática caiu o que eu estudei? Pô, realmente, as 45 questões ali eu já tinha visto algo parecido com elas. Só que por quê? Porque eu já tinha feito 8.000 questões em casa estudando durante o ano. O Cebolão, o Baiano te convidou. Convidou, mas por quê? Porque enquanto muita gente levava a live brincando, fazia de qualquer jeito, abria em qualquer horário, não punha câmera, eu tava fazendo tudo bonitinho, com seriedade desde o começo e continuei fazendo depois. Então, assim, a mensagem que eu quero passar para vocês aqui hoje, antes da gente ir para um bate-papo, vocês tirarem dúvidas e tudo mais, é que realmente muita coisa nessa vida, muita coisa é injusta. Muita gente vai estar com oportunidade privilegiada, vai ter as coisas mais fáceis e tudo mais. Mas, eventualmente, chega um momento ali que a oportunidade vai pintar para você. A questão é você não desperdiçar esse momento. É você todo dia dar o seu 300% atrás daquilo que você está querendo fazer, seja o seu vestibular, seja a sua entrevista de emprego, seja o curso que você quer fazer, a live, o programa, enfim, o que você quiser fazer. É você ter certeza de que se as coisas não deram certo, não foi porque você não estava preparado o suficiente, mas sim porque não era para ser. E isso te dá uma confiança enorme para tudo nessa vida. Então, quando eu vim aqui falar para vocês hoje, eu pensei muito em dar esse discurso todo, em fazer essa viagem toda, porque é algo que eu queria ter ouvido quando eu tinha a idade de vocês. Talvez se eu tivesse escutado isso quando eu estava lá no meu terceiro ano, eu teria me dedicado mais nos estudos, eu teria prestado mais atenção, teria sido diferente as coisas. E é por isso que eu quero passar essa mensagem adiante. Então, de fato, sorte é algo que existe, ela caminha ali muito lado a lado com a oportunidade. Mas não adianta só você ter sorte, só você ter a oportunidade na sua frente. Você tem que ter o seu preparo para garantir que você não vai deixar ela escapar. E é mais ou menos essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Então, agora eu vou abrir o espaço aí, se é que tem alguém me ouvindo ainda. Perguntas, curiosidades, desabafos, xingar o palestrante, elogiar o palestrante. Estamos aqui às ordens agora. Jaqueline, inclusive, eu não sei onde eu consigo ver o chat aqui, se é que está tendo alguma coisa no chat. Tá tendo muita coisa, mas acaba não sendo perguntas. Exatamente. É mais os seus fãs mesmo. Ah, que fofos! Um beijo, sério. Todos que assistem a live, vocês são uns anjos. A Flávia perguntou quantos anos você tem. Eu tô com 22. Nossa, falar isso dói, tá? 22. Dói. Nossa, 22 começa a doer as costas, juro pra vocês, sério. Até os 19, 20 ali foi caminhando bem. 22 eu já tô me sentindo um idoso. Gente, ele pode ver o chat através de mim, tá? Eu não consigo enxergar o chat, tá, rapaziada? Aí vocês vão mandando aí que a Jaqueline me repassa. Vamos ver do YouTube aqui. Estão perguntando como que você faz pra conciliar a rotina das lives com os estudos. Tá, tipo assim, o que pega? Hoje em dia, por exemplo, eu não consigo fazer mais isso que eu comentei com vocês de eu bater ponto na live, sabe? Eu abri uma live 8 da manhã e ia até 6 da tarde.
Porque, querendo ou não, a minha prioridade é a medicina. Então, e toma muito tempo, sabe? A faculdade é integral. Mas qual que é a questão toda? Pessoal, tem muito uma imagem que o curso de medicina é um bicho de 7 cabeças, porque o vestibular é muito difícil. Então o pessoal fica, nossa, medicina deve ser impossível, deve ser muito difícil. Eu garanto, tá? Garanto, essas coisas de programação que vocês fazem aí de robótica, 20 vezes mais difícil do que medicina. Quem sou eu, tá? Quem sou eu? Então, o que acontece? A medicina ela não é um curso difícil, ela é um curso trabalhoso. Não é igual, por exemplo, sei lá, física ou matemática, que você vai ler uma página ali do livro e você vai precisar ler 50 vezes para entender aquela página. Na medicina você vai ler uma vez e vai entender. O problema é que não é uma página, são 500. Então é muito mais uma questão de organização do que de ser gênio ou qualquer coisa assim. Ninguém tem que ser gênio para fazer medicina, sabe? Então eu acho que para mim funciona porque eu sou muito organizado com os meus estudos. Eu tenho o horário que eu começo a estudar, o horário que eu termino de estudar, o que eu vou estudar cada dia, qual horário eu vou dedicar aquilo, qual horário eu vou dedicar às lives. Então, acaba que eu acho que a chave para isso é organização, sabe? Separar um pouquinho de tempo para cada coisa. Mas eu não vou negar que é um pouco corrida a rotina. Tipo assim, falta um pouquinho de tempo para dormir de vez em quando e tal, mas dá para levar, é só organizar direitinho. Bom, o Eduardo perguntou como é que foi estudar matemática, sendo que é uma das matérias que você mais odeia, segundo ele. Cara, não, odeio de fato. Nossa senhora, eu odeio matemática. Era algo muito na base do ódio, sabe? Porque no meu terceiro ano do vestibular, terceiro ano no caso do ensino médio, né? Que eu fui prestar o vestibular pela primeira vez, eu não passei e tudo mais. A minha pior nota foi matemática. O Enem, pra quem não sabe, são 45 questões. Naquele ano eu tinha acertado, acho que, tipo, 24. 24 você não passa nem pra fazer, sei lá. Pensa no curso com a menor nota, você não passa. Eu te garanto que você não passa. E aquilo entrou muito na minha mente, sabe? Eu fiquei, pô, eu não gosto de matemática, eu sou ruim em matemática, então eu tenho que estudar 5 vezes mais do que qualquer outra pessoa. Então, por exemplo, enquanto no pré-vestibular as pessoas estudavam história, redação, que eram coisas que eu sabia um pouco mais, eu ia pra casa, sentava e fazia 50, 100, 200 exercícios de matemática. Sério, eu prestei o Enem em 2018, 17 para 18. Eu devo ter feito todas as questões de matemática do Enem desde, sei lá, 1999. Então, eu acho que é muito repetitividade, principalmente para matemática no Enem, sabe? Porque é uma prova que você pode realmente ser muito bom de matemática e deduzir fórmula, fazer o seu milagre ali. Só que é uma prova que o tempo é um fator muito importante, sabe? Que são muitas questões para pouco tempo. Então, acaba que você já tem que meio que conhecer todas as questões. E para isso é só prática, não tem outro caminho. É fazer exercício até cansar. Bom, o Eduardo tá pedindo um beijo. Eduardo Zanini. Um beijo, Dado Zanini. Você é o bicho. Tamo junto, meu bom. Obrigado por acompanhar aí. O Gusta Games está perguntando com qual app você faz suas lives. Eu uso o OBS. OBS Studio. Eu recomendo usar ele, inclusive. Muitos streamers usam um chamado Streamlabs, só que eu acho ele meio pesado, trava um pouco o computador de vez em quando. O OBS é bem completinho. Inclusive a webcam agora eu tô hospedando ela pelo OBS pra vocês. Então é bem completinho mesmo. O Guilherme Oliveira tá perguntando se você joga outros jogos além do LoL. Cara, hoje em dia não. Hoje em dia eu só jogo LoL porque acaba que eu não tenho muito tempo mais, sabe? O pouco tempo que eu tenho nas lives é pra LoL. Então, hoje em dia, sei lá, no máximo eu jogo um joguinho de terror ali com os amigos de vez em quando pra dar uma brincada, uns Outlast da vida, Devour, só pra brincar mesmo. Mas, não, tipo assim, a maior parte da minha adolescência, eu jogava o quê? Eu jogava, Grand Chase eu joguei muito tempo. Eu joguei um tempinho de Fortnite quando o Fortnite lançou. Mas hoje em dia eu fico só no LoL mesmo. Eu gosto muito de jogar RPG, tipo Diablo, WoW, mas infelizmente com a faculdade não tem tempo, tá ligado? O RPG é impossível de ficar jogando na minha rotina atual. E quais campeões que você mais joga? A Ana Célia está perguntando. Eu jogo. Hoje em dia eu jogo com bastante coisa, na verdade, sabe? Eu fiquei conhecido por jogar só com a Evelyn, mas hoje em dia eu também jogo de Caim, Kha'Zix, Diana, Viego. Acho que principalmente isso. Mas, obviamente, a Evelyn ainda é o meu xodozinho. Eu tenho, sei lá, 300 jogos com ela, com o segundo mais jogado eu devo ter 50.
Bom, tem muitas pessoas pedindo um oi. A Flávia Fernandes tá pedindo. Oi, Flávio Fernandes, um abraço. Obrigado por acompanhar. O Felipe tá pedindo um salve. Salve, Felipe. Tamo junto, meu bom. E o Caio Henrique tá perguntando como é que foi o apoio da sua mãe quando você começou a investir mais tempo no LoL. Cara, isso é uma pergunta interessante, pô. Pergunta legal. Como é o nome dele? É o Caio. Caio Fernandes, suave. Pergunta da hora, Caio, qual que é a parada? Muitos pais, isso eu não falo nem só da minha experiência, eu falo de muitos amigos meus que jogam LoL profissionalmente, que são streamers. Muitos pais têm um pé atrás por ser algo muito incerto. E alguns anos atrás, principalmente, era algo muito novo, sabe? Hoje em dia você vê uma final do CBLOL, né, que é o nosso campeonato brasileiro, sei lá, em estádio de futebol, lotando de gente, com várias e várias pessoas assistindo, e parece transparecer uma confiança muito grande. Mas até alguns poucos anos atrás, era tudo muito, sei lá, incerto, sabe? As pessoas não sabiam se aquilo ia pra frente, se era realmente uma carreira, e querendo ou não, streamar principalmente, é algo muito incerto. A proporção de pessoas que fazem live, que aquilo ali deu certo, pro número total de pessoas que fazem live, é uma proporção muito pequena mesmo. É realmente difícil fazer a coisa dar certo. Então, muitos pais são receosos demais com tudo isso, sabe? Tem realmente um pé atrás em deixar os filhos irem por esse rumo. Os meus pais, por outro lado, eu tenho muita sorte, que eles são o exemplo contrário. Eu já até comentei isso em live algumas vezes, que mesmo com o meu resultado do Enem do ano que eu passei em mãos, a minha mãe ainda falava, filho, se você quiser fazer outra coisa, pode fazer, eu vejo que você gosta de jogo e tal, se você quiser mexer com isso aí, fica à vontade. É o que você quiser fazer, a gente vai te apoiar. E mesmo depois das lives, que elas já começaram, já deram certo, os meus pais sempre foram uns amores em termos de me apoiar. O meu pai, por exemplo, tipo, ele não entende muito, sabe, de Twitch, de live, ele vai aprendendo aos pouquinhos por minha causa. Mas quando eu criei o canal no YouTube, eu lembro que ele chegou indignado no meu quarto um dia, bravo, falando que ele tava tentando dar like no meu vídeo 5 vezes. Aí ele apertava o joinha 5 vezes, aí dava like, dislike, like, dislike, like, dislike. Ele não conseguia dar 5 likes. E ele bravo, nossa, esse YouTube não me deixa curtir 5 vezes o seu vídeo, ficou muito bom, não sei o quê. Então eles sempre deram um apoio enorme, sabe? Desde o começo, eu não tenho do que reclamar, eles são uns amores. Certo, era Caio Henrique. Caio, perdoe. Caio Henrique, tamo junto, meu bom. Valeu pela pergunta. Bom, o Eduardo tá perguntando como que você decidiu fazer a maioria dos seus vídeos do seu canal ser explicativo. Cara, outra boa pergunta. O pessoal tá vindo forte nas perguntas, tô gostando de ver. Essa pergunta aí é interessante, porque que é a questão? Antes de eu começar a streamar, eu tava falando agora há pouco mesmo, eu era muito inseguro de fugir do consenso que a maioria fazia. Então, pô, todo mundo fazia live, dando risada, gritando, brincando, papapá, e eu tinha muito medo de ser o primeiro cara que ia chegar lá, fazer uma live tranquilinha, ouvindo música, trocando ideia, falando sobre a vida e pá. E depois que isso deu certo, eu perdi um pouco dessa insegurança. E aí, quando eu comecei a usar o YouTube, eu já fui com um pensamento totalmente diferente. Eu fui pro YouTube e pensei, ok, todo mundo faz vídeo engraçado, vídeo dando risada, vídeo de piada, não sei o quê. Se eu fizer vídeo de piada, vídeo sendo engraçado, além de eu ter que me forçar a algo que eu não sou, eu vou estar sendo só mais um ali no meio. E eu notei que tinha muito pouco conteúdo explicativo de qualidade no YouTube. E a maioria era pago. Então eu cheguei, véi, conteúdo do joguinho aqui, eu nunca produzi isso antes, eu nem sei se vai ficar bom. Eu vou fazer conteúdo explicativo gratuito. Então, literalmente, o que eu fazia pro meu canal no YouTube no começo, e que eu ainda faço hoje em dia, é simplesmente, eu jogo falando em voz alta o que eu tô pensando. É só isso. E é o que eu acho que muita gente tem dificuldade, sabe? Eu acredito que no LoL, existem muitas pessoas que jogam muito bem, são excelentes jogadores, têm uma noção de jogo muito boa, mas que não têm a didática para passar essa informação, passar esse conhecimento adiante. Ao passo que tem outras pessoas que, pô, realmente têm esse dom de ensinar, mas não entendem tanto do jogo. Então, como eu acho que eu consigo ter um pouquinho dos dois ali, eu jogo direitinho e consigo ensinar mais ou menos bem, eu falei, pô, vou unir o útil ao agradável e vou fazer as lives falando em voz alta o que eu penso. Então, cada tomada de decisão dentro do jogo, cada jogada, eu ia basicamente narrando o que estava passando na minha cabeça. E acabou que o pessoal adorou, o canal foi um sucesso, sério. Ele pegou 100 mil inscritos com, tipo, menos de 2 meses. Foi um negócio bizarro. Eu nunca imaginei que ia ter esse sucesso todo.
Bom, parece que agora são muitos salves. Miguel Dias também. Salve, Miguel Dias, tamo junto, meu bom. Tem alguma dica para as pessoas que querem começar também a streamar LoL? Cara, Nicolas sendo bem Ribeiro. sincero, seguinte, Nicolas, qual que é a dica principal que eu tenho pra quem quer começar a streamar hoje? Hoje em dia, tem muito streamer de LoL. Muito streamer mesmo. Eu acho que a palavra-chave pra você... Ou melhor dizendo, me embolei aqui. O segredo pra você ter sucesso... Novamente, não é um segredo de garantia de ter sucesso, sabe? Eu não vendo fórmula mágica. Eu acho muito paia você querer vender uma fórmula mágica de sucesso que isso não existe. Mas algo que eu acho que é importantíssimo para as coisas darem certo numa live é você ter muito claro para você o que faria alguém assistir a sua live. O que eu quero dizer com isso? Sei lá. Vou pegar exemplos de outros streamers, por exemplo, de LoL, tá ligado? Se for pensar, sei lá, o Yoda, que é gigante na Twitch. Pô, o Yoda sempre foi um cara muito engraçado, muito descontraído com os bordões dele. Se alguém quiser esse tipo de conteúdo, o nome do Yoda é quem vem na mente. Assim como, por exemplo, se a pessoa pensar, eu quero alguém para tirar uma dúvida sobre faculdade, vestibular, estudo, trocar uma ideia mais séria, ele pensa na minha live. O que eu quero te passar a ideia é que, tipo assim, você tem que ter muito claro qual é a imagem que vai fazer alguém vir para sua live. Você tem que ter um diferencial que seja seu. Esse diferencial não tem que ser algo incrível ou diferente. Pode ser, sei lá, vamos supor, quando eu comecei a streamar, por exemplo, eu não usava microfone, eu não usava webcam. E tinha gente que me assistia. Mas qual que era o meu diferencial na época? Jogar bem de Evelyn. Então muita gente me assistia pra me ver jogar de Evelyn. Só isso, não por causa do Henrique. Era só por causa do boneco que eu tava jogando. Então encontra algo que você acha que você faz bem e deixa muito claro que essa é a proposta da sua live. Não tenta ir na onda de fazer o que outra pessoa já tá fazendo e deu certo. Eu acho que esse definitivamente não é o caminho. É encontrar algo que você tem de especial e passar pra frente, sabe? Deixar bem claro que é isso que você vai oferecer ele. Certo. Acho que a gente poderia já encerrar. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Alguém quer um salve também, pode mandar, gente. Emanuel pediu salve. Um salve também, Emanuel. Tamo junto aí, meu bom. Obrigado por acompanhar. E o João Vitor Urbano. E um salve pro João Vitor Urbano também. Tamo junto, meu bom. Muito, muito obrigado. Bom, acho que sim, isso. Muito obrigada, Kay. Não, eu que agradeço, foi muito legal. Eu gosto muito de falar, principalmente com a rapaziadinha mais nova, assim. Eu sempre falo na live, a gente tá numa posição privilegiada, que a molecadinha mais nova escuta a gente, sabe? Pô, eu com 14, 15 anos, se perguntasse, o professor tá falando, cara velho, não entende nada, meu pai não entende nada. Aí quem que você escuta? Você escuta o streamer, o cara lá que joga o joguinho. Então, eu gosto de falar com a molecada mais nova, que eles normalmente ouvem. Então, obrigado, Jaqueline, por ter dado o suporte todo. Obrigado, pessoal da Control Play, pelo convite. Foi muito legal, gostei demais do evento. Espero que vocês tenham gostado também um pouquinho aí do que eu falei, tenha dado pra ficar um pouco na mente de vocês, levar adiante, que é pra isso que eu vim aqui no fim das contas. Tentar passar alguma informação, alguma coisa legal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido algo legal pra vocês, uma boa experiência. E que vocês curtam também o restante do evento, tem bastante coisa ainda, eu vi a programação lá, os workshops estão bem legais, eu vi vocês programando o jogo da galinha lá, achei o máximo. Então é isso aí. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tamo junto.